Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast, sempre com muita alegria no coração, e pode acreditar que o bate-papo hoje vai ser bacana. Mas antes quero falar dos amigos do bem, o The Best Açaí, lá de Manoel Ribas, Pitanga e Vaiporã, também o The Best lá de Brusque, Santa Catarina, 2 lojas, também o The Best Açaí lá de Pomerode, que tem sido parceiro nos ajudando a libertar famílias do Paquistão da escravidão, assim como ajudando também a cuidar dos órfãos do Haiti e também nos ajudando a cuidar de pessoas, tá bom? Aqui no Brasil. Também quero falar dos Sucos Natu, né? O nosso amigo Sandro lá, que Deus abençoe, melhor sucos do Brasil, Sucos Natu. Também Reprotec, que também é um parceiraço nosso aqui, nos ajuda nesses trabalhos de missões. Também a Carilu Materiais Esportivos, você conhece a Carilu também. Divine Hands, lá dos Estados Unidos, da Carolina do Norte, Carolina do Sul. E também as lojas Ipiranga, lá de Santo Antônio da Platina, tá bom? E você que quer saber mais a respeito dos amigos do bem, é só entrar lá no nosso Instagram, @JesusEUPodcast, e você vai ver tudo aquilo que eles podem te oferecer, ok? Você está assistindo o Jesus e Eu Podcast. O bate-papo hoje vai ser com o Lúcio Oliveira, que é o gestor do CEPAS. Seja bem-vindo, Lúcio, a esse podcast. Obrigado, professor. Satisfação estar aqui com vocês, tá? Que bom que você aceitou o convite. É isso. Vamos trocar uma ideia? É isso aí, meus queridos. Eu queria perguntar para você, você cuida de famílias há muitos anos, não é uma coisa recente, há muitos anos você tem esse projeto no teu coração. O que eu queria perguntar para você é como pintou esse start, essa motivação para você se jogar por completo nesse projeto? Bom, creio que é um trabalhar de Deus, né? Deus nos chama e vai, de alguma maneira, conduzindo a nossa vida para cumprir o seu propósito. O CEPAS, na realidade, ele existe desde 1990, né? Eu só cheguei na organização em 2009. Mas durante todo esse tempo, né, a gente sempre, de alguma forma, ali inserido, né, em alguma programação, convivendo, né, com as ações do CEPAS. Mas até 2009, de alguma maneira, Deus foi trabalhando na minha vida. E quando chegou ali, né, mais ou menos nesse ano, eu entendi de Deus uma direção, né, que a minha vida tomou, né. E foi aonde eu fui convidado pela organização para poder dar um apoio, ajudar um pouco na gestão, né, da instituição. Sim. E nisso meu coração, claro, eu já tinha assim, algumas coisas, algumas inquietações, né, de Deus nessa área. Porém, a minha primeira aproximação foi mais para ajudar pontualmente. E foi ali aonde... Sempre começa assim, né? Sempre. Inclusive, tem uma história bem interessante, né, de quando os pastores me procuraram, né, porque era um grupo de pastores que estavam orando pelo CEPAS, para Deus, de alguma maneira, abençoar com algumas diretrizes, né, que precisávamos naquele momento. Aí eles me procuraram, né, era uma situação assim bem pontual, algumas questões financeiras, mais na área de gestão, né, da organização, e me procuraram. E quando eles me procuraram, falaram da dificuldade, e eu comecei a me juntar a eles só para poder fazer uma avaliação, né, da organização. E assim começou o meu envolvimento com o CEPAS em si, né. E nesse processo, naturalmente, Deus vai despertando isso, né, no nosso coração, no meu coração, foi despertando e me direcionando já para essa área social, né. Entendi. Mas tudo isso começou bem antes, né, porque o trabalhar de Deus não é assim instantâneo, naquela hora, né. Creio que Deus vai fazendo isso nascer, o Espírito Santo vai fazendo isso nascer no nosso coração. Eu tenho uma memória de que, logo quando na minha conversão, em 2000, quando eu tinha aí uns 14, 15 anos, mais ou menos, né, nossas igrejas sempre faziam promoções missionárias. Sim. Muito, né? Muito focado nessa ideia de enviar missionários, de sustento missionário. E trazíamos muitas notícias sobre a África, até porque estava bem no auge, assim, um projeto, né, Janela 1040, e aí
se difundia muito, né, o trabalho de missões na África. Quando eu ouvia falar sobre aquela questão da África, aquilo incomodava bem o meu coração mesmo. É como se fosse assim, um despertamento pela necessidade do outro. Não propriamente em si a África ou determinado país, mas quando se falava de lá, o que ficava no meu coração, né? Essa condição de ajudar o outro, né? De olhar aquela realidade. Independente do lugar, né? Dependendo do lugar. Mas como era a África, que era, eu diria, o momento lá, a necessidade, né? Então isso ficou dentro de mim. E passado muitos anos, isso ficou forte, esse episódio. Por quê? Porque quando eu entrei pela primeira vez, né, dentro de uma ocupação, de uma favela aqui em Londrina, e eu vi aqueles barracos todos, né, assim, precários, aquela realidade que aquelas famílias viviam, as ruas, toda aquela situação, a primeira coisa que soou na minha mente, né, foi algo muito, assim, interessante. Aqui é a sua África. Né? Olha. Isso marcou, né? Não que nós não devamos nos preocupar com toda essa realidade mundo afora. Né? Então isso marcou muito, porque foi um testificar, né, de que Deus, na verdade, Ele nos chama, nos capacita e nos leva aonde Ele deseja. Naquela época, quando jovem, 14, 15 anos, eu tinha uma inquietação, mas não sabia exatamente qual seria o desdobramento de tudo isso. Aí outra coisa que me marcou, né? A vida é feita assim de marcos, né? Eu sonhava bastante com um episódio eu diria assim, de cada 7 dias na semana, 3, 4 dias eu sonhava falando a pessoas pobres. E realmente num cenário de pobreza, né? Falando sobre justiça social, mas à luz do evangelho. Entendi. Né? E isso eram sonhos constantes mesmo, né? Até eu nem compartilho muito com muitas pessoas isso, né? Mas... Até então, né? Aí era um sonho que eu tinha e não sabia o porquê. E essa sede dentro de mim de justiça social, ela perdurou por muitos e muitos anos, né? Mas sem ter noção dessa realidade. Até porque... como eu não conhecia muito essas ações, né, isso foi algo que foi brotando dentro de mim, foi sendo gerado, né. Então esse sonho, eu me recordo que ele cessou quando pela primeira vez eu fui falar a um grupo de famílias já dentro do CEPAS. E aí que marcou, que eu consegui associar o sonho a essa realidade que eu já estava vivendo naquele momento. Já estava vivendo. Foi quando, pela primeira vez, né, eu assumi o CEPAS, né, como presidente à época, né, e teve um encontro de famílias na quadra, né, da nossa instituição. As famílias foram. E aí, bem brevemente, né, me chamaram para dar uma palavrinha enquanto presidente da organização. Eu fui e dei aquela palavrinha. Isso depois me fez recordar que a partir daquele momento da minha inserção no CEPAS, o sonho cessou. Os sonhos cessaram nessa direção. Porque estava fazendo aquilo. Exatamente. E aí, desde quando eu me conheço, assim, avaliando os sonhos que a gente tem, ou seja, cada um tem, no meu caso, esse era um sonho que me marcava, porque eu não sabia porque eu sonhava muito. Né? Nem imaginava, né? Mas claro, nem sabia o porquê, mas naturalmente, dentro de mim sim, sempre tive uma sede por justiça social, por aquele desfavorecido, uma injustiça, né? Por uma questão também de leis, e isso estava dentro de mim, né? Mas não sabia os desdobramentos de nada, né? Aí Deus, claro, vai trabalhando isso aos poucos, e eu fui entendendo melhor esse papel. Né? Exatamente. Então essa chama já estava, Deus já estava trabalhando. E o outro fato que marcou foi justamente isso. Por quê? Porque quando lá novo, a minha compreensão sobre missionário é a ideia de que é o que a igreja nos passava, né? Que aquele missionário é o que ia, né? No campo missionário, que ia lá para a África. Ele era missionário, né? E nós aqui estávamos apoiando isso, e que se de alguma maneira eu fosse me envolver... Que não era errado, né? Não. Mas o contexto é muito mais amplo. Claro, de forma alguma, né? Eu penso que isso está corretíssimo, né? E é uma forma que a igreja trabalha, promovendo missões. E também desafiando e o coração de muitas pessoas que também talvez tenham esse chamado específico para ir para um determinado lugar.
Mas quando eu olhava para aquilo, eu não compreendia que eu tinha aquele chamado para ir para um campo como esse, né? Ou seja, viajar mundo afora ou ir para um determinado lugar específico, né? Como naquela proposta. Então eu não compreendia isso. E ao longo, né, do trabalhar de Deus, ao longo dos anos, eu compreendi que eu sou um missionário, né? Amém. Que nós somos missionário, Nós somos, pastor. verdade. Exato. Aonde nós estamos? Então, isso me Estamos trouxe... inseridos nesse contexto. Né? Exatamente. É. E aí isso me trouxe muita luz para mim mesmo. Por quê? Porque também passei a compreender outra coisa, que aquilo que eu tinha como habilidade, ou profissão, ou o que eu exercia, na realidade era exatamente dentro disso, dentro dessa área, ou com aquilo que eu fazia, é que Deus, na verdade, ia usar e usa a minha vida como missionário. Então, é muito interessante. Ou seja, eu sou um gestor missionário. Sim. É o outro que tem outra profissão. Sempre ligado na causa, né? Exatamente. De quem precisa. É isso, exatamente. Então, isso trouxe muita luz para mim. Então, depois de muitos anos, mas eu vim descobrir isso, foi nessa minha caminhada, depois que eu cheguei no projeto, em 2009. E aí Deus foi trabalhando, foi revelando essas coisas no meu coração, que aquilo que incomodava na questão da justiça social, eu já estava exercendo, né, e passei a exercer dentro do próprio CEPAS, né, que trabalha com famílias vulneráveis, né, em ocupações e tantas outras, mesmo que não estejam em ocupações, né, na cidade de Londrina, né. Então, passei a ter um olhar de que eu sou um missionário, sim, numa área urbana, sim, né, tenho esse chamado, e fui despertado para isso, para exercer exatamente com a minha profissão. Né? Que é tão grande e forte quanto aquele que vai para todas as nações. Exatamente. Deus chama a cada um para aquilo que ele deseja, né? Para as frentes que ele deseja atuar. Né? Não sei se consegui assim, expressar um pouco, né, do que está dentro do meu coração em relação a esse chamado, a essa vivência. Né? Quando você estava falando, e você falou dos anos 90 a respeito da África, se não me falha a memória, no final dos anos 80, começo dos anos 90, teve assim uma grande repercussão, porque alguns cantores internacionais como Michael Jackson, Lionel Richie, né? Lembro. E eles fizeram aquela canção lá, não sei a pronúncia certa, e o mundo todo, né, começou a olhar para a África de uma forma. E eu penso que esse momento que aconteceu no final dos anos 80, acredito, começo dos anos 90, eles se repetem nos dias de hoje, porque você nunca ouviu falar tanto a respeito de África, de Haiti, de alguns países que sofrem, como você ouve nos dias de hoje. Mas a minha colocação no início, antes da sua resposta, eu falei sobre o start, porque nós já estávamos fazendo alguma coisa. Talvez a gente não estivesse ainda direcionado a qual posição tomar e a causa. Né? A causa é nobre, a gente sabe de quem que é. Aí eu lembrava a respeito disso aqui. Esse que foi um divisor de águas na minha vida, né, para quem está nos assistindo, que foi um presente do seu irmão, do Lúcio, que é o seu xará no nome, né? Isso. Foi o seu irmão que me deu. E isso aqui mudou algumas coisas na minha vida. A gente já havia ajudado a comprar bíblias para Cuba, a gente já havia ajudado alguns missionários, mas a partir daqui eu olhei para Asas de Socorro e eu comecei a ajudar. A partir dali, alguma coisa mudou na minha vida, eu pude entender que a minha esposa até conseguiu talvez uma revelação de que eu sou uma ponte. Né? Eu não sou o missionário que vai lá e muda tudo, mas eu sou uma ponte. E este livro me trouxe esse start. A partir daí eu pude entender melhor aquilo que a gente fazia, como o Hospital do Câncer, que ficamos 23 anos lá. Eu pude entender outras coisas. E dentro disso eu acredito que os teus sonhos teve um momento do start para você poder entender que aquilo que você fazia poderia ser algo grandioso. Porque nós sempre olhamos para aquilo que a gente faz como algo pequeno e às vezes insignificante. Mas Deus não olha assim. E Deus olha e prepara cada pessoa para algo em especial. Eu queria perguntar para você, diante de tudo que nós estamos falando, quais as principais atitudes que você está inserido ou envolvido nos dias de hoje? Certo. Tá.
eu posso comentar um pouquinho Sim. sobre essa... Porque tem uma história por trás disso. Ah, tem mais uma história? Tem, não, tem uma história por trás, porque, na realidade, eu visitei Asas de Socorro. Ah, você visitou. Eu visitei. Essa sede, justamente de ter resposta de Deus quanto a um chamado, me levou a algumas ações. E uma delas foi ir em Asas de Socorro. Você foi lá, então. Fui lá. E isso me despertou, incrível. Quando eu tinha 10 anos de idade, Rapaz. eu recebi na escola, foi um professor de educação física, ele trouxe uma reflexão bíblica. E nesse dia, ele utilizou um exemplo de um avião. E como você deve confiar. E muitas vezes você está... e o avião tem essa particularidade, porque você voa pelos instrumentos. Sim. E ele trouxe a reflexão, e eu nunca mais esqueci. E aí, com essa reflexão, ele trouxe assim, olha, o avião, quando ele está lá em cima, você voa pelos instrumentos, você confia totalmente nele, porque você não enxerga nada. Sim. E ele trouxe isso como exemplo da fé, que você precisa confiar nos instrumentos. E só que o que ficou marcado na minha vida? O avião. Quando, né, veio a conversão e veio depois de um certo tempo, eu sempre tive vontade, né, e gosto muito de avião, né? Na verdade, eu gosto de aviação, gosto. E aí... Unir o útil ao agradável, então. Útil ao agradável. Aí eu fiquei com isso na minha cabeça, né? Gosto de avião, tenho vontade de pilotar, como seria isso no reino? E comecei a pesquisar e ouvi falar de Asas de Socorro. E eu fui em Goiás, né? Fui lá na base deles, Anápolis. Anápolis é o coração da base aérea. O Rossini foi presidente por muito tempo lá, né? Isso mesmo. Eu tive a oportunidade de conhecer o Rossini lá. Ah, conheceu ele? Sim, enquanto presidente, né, na época. Fiz amizade com o missionário Geraldo, que me hospedou. Geraldo que voltou para Curitiba daí, né? Exatamente. Ele casou, eu esqueci o nome da moça, mas ele chegou, ele veio aqui na igreja. Isso, exatamente. Geraldo. Aí, com essa amizade, no caso, eu acabei fazendo lá, né, em Anápolis. Sim. Isso trouxe uma proximidade, né, com o Geraldo. E ele saiu fazer promoções missionárias. E ele me ligou para vir em Londrina fazer promoção missionária. Foi onde ele hospedou na minha casa. Foi você que trouxe o Geraldo aqui? Foi. Foi você que trouxe o Geraldo aqui na igreja, é verdade. Isso. Aí ele veio fazer promoção missionária, levei ele para conhecer algumas igrejas, né, e algumas pessoas. Rapaz. E a partir dali, isso marcou muito a minha vida, né, a questão de Asas de Socorro, mas não foi nessa direção que Deus me levou, né. Mas deixa eu fazer uma pergunta, não cortando você. Foi seu irmão que me deu esse livro, foi você? Olha, eu não me recordo de ter te dado o livro. Talvez pode até ter sido meu irmão. Porque como o Geraldo se hospedou conosco... Não, porque ele congregou comigo um tempo. Ele conviveu com a gente ali, né, o Geraldo. Então, talvez meu irmão tenha recebido o livro, tenha pego e tenha trazido para o senhor, né. Mas de alguma maneira foi a partir disso. O Geraldo, eu conheci ele quando eu fui em Asas de Socorro. Então é uma história bem interessante por trás disso, uma história de amizade, né. Poxa, que bacana, hein? E Deus age, né, de diversas formas, porque olha só o que gerou tudo isso, e a gente não sabe, né. E uma das coisas assim que me encantou, né, em ajudar lá, é que eles iam para a Amazônia, às vezes eles desciam e chovia, eles tinham que ficar 40, 45 dias lá até secar para poder voltar para casa, né, ajudando os ribeirinhos. E eles têm uma estrutura maravilhosa, né, de apoio. Hoje mudou muito, né? Hoje eu não sei eles mais. Eles cresceram muito, né? Hoje eu não sei eles mais. Eles tinham apenas uma ou duas aeronaves, hoje eles estão... Eles têm até o anfíbio, que pode descer agora na... Mas a época eu vi a estrutura deles de hangar, tudo, porque eles ofereciam o curso de piloto e ofereciam o curso de mecânico, eles formavam a pessoa. Você estava de olho, né? Estava mergulhado naquilo. Poxa, nossa, quase, faltou muito pouco para eu ir. Mas o projeto de missões é tão amplo, né, Lúcio? A gente fala às vezes do bairro, fala de um lugar, mas é tão amplo, né? Sim. E diante disso, quais as principais atividades hoje nesse... Hoje eu estou no CEPAS e dentro dessa realidade de CEPAS... Quanto tempo já? 16 anos. 16 anos. 16 anos. Eu cheguei em 2009. E em 2009, outro fato interessante também, pastor, que aconteceu comigo, foi quando Deus me revelou algo assim muito próximo. Eu acho que eu preciso, né, falar sobre isso, até porque isso marcou a minha vida e isso foi um divisor de águas, né? Até como testemunho para quem vai nos ouvir também, né? E para que
ouça a direção que o Espírito Santo deseja levar. Em 2009, eu tive uma visão, sabe? A gente às vezes não fala muito de visão, assim, né? De uma forma geral, mas para as pessoas que estão muito próximas, que conseguem vivenciar e entender e testificar essa realidade, que é uma verdade mesmo, né? Na vida da gente. E em 2009, eu tive uma visão, e nessa visão, eu sonhava que eu estava voando. Eu te falei de um sonho que eu sonhava sempre, né? Mas eu tinha, na realidade, dois. Eu não ia entrar nesse tema, mas como o senhor me pergunta, quais são os marcos, né? O que influencia, onde houve a virada de chave? Aí sim eu posso falar com toda certeza que eu tive essas viradas de chave e tem uns episódios que Deus fez, né? De uma forma muito clara na minha vida, né? E eu tinha, na realidade, eram 2 sonhos que eu sonhava toda semana. Era ininterrupto. Um era esse, falando para famílias pobres, né, num discurso de justiça social. E o outro, que eu voava. Eu acho que todos nós, né, sonhamos que estamos voando, né? É tão gostoso quando você está no sonho, você sai voando. Eu acho que muita gente passa essa experiência. E eu saía voando, né? Assim, muito constante mesmo. Tava aqui, saía voando, aquela coisa bem deliciosa, gostosa, aquela coisa de liberdade, uma coisa bem livre, né, solta. E eu me recordo que em 2009, nessa visão, quando eu comecei a sonhar que eu ia sair voando, eu falei consciente que eu não queria voar para a direção que eu desejasse. E eu pedi a Deus, eu falei exatamente assim, eu falei, Deus, eu não quero voar para onde eu desejo voar, eu quero voar para onde o Senhor deseja me levar. Poxa. Isso em sonho consciente, porque não era um sonho, era uma visão, né? Sim. Aí depois no decorrer aí você vai entender por que era uma visão. E aí eu comecei a voar para trás, para uma direção que eu não queria. Tipo, não, eu quero voar para cá, não, eu comecei a voar para trás. Na medida que eu estava voando, pastor, eu comecei a visualizar um cemitério. Eita. Impressionante, assim, é terrível o sonho, até comecei a ficar desesperado, comecei a voar sobre o cemitério e eu vi uma cova aberta. E aí é chocante, às vezes, falar isso, né, de uma forma direta, até mesmo porque isso depois vai sair, né, ao ar, né, mas de alguma maneira eu despenquei naquela cova. Quando eu despenquei naquela cova, eu só abri os meus olhos na cama. Então eu parei de enxergar o que eu estava vendo e passei a enxergar o meu teto do meu quarto. Por isso eu percebi que era uma visão, porque eu parei de ver e passei a ver o teto da casa, de onde eu estava no quarto. Aí eu levantei, fiquei sentado na cama, minha esposa viu e me perguntou, meu bem, o que houve? E eu contei para ela. Contar um sonho desse e falar ainda que é uma visão, de pronto ela pensou, nossa, ele vai morrer. Né? É a primeira coisa que pensa, A primeira coisa que pensa é isso, né? E ela ficou desesperada, assim, falou, né? Ficou chocada, né? E eu fiquei com aquilo, foi muito forte. Eu nunca tinha tido uma visão. E aquela foi a única, né, que eu tive naquela ocasião, e eu acho que até hoje, acho que foi a única visão que eu tive. Tive sonhos reveladores, que a gente sabe e entende de Deus, mas visão foi a única. E aquilo me incomodou muito. E claro, Deus precisava testificar aquilo no meu coração, né? E como creio, a testificação é sempre pela palavra, pelo que a palavra diz, né? E nesse episódio, Deus me trouxe um texto no coração e eu fui checar. Atos 16, agora talvez a referência fale, mas 16:31 ali que pega a história de Paulo. Paulo estava com o propósito de pregar o evangelho em determinada região. E ele, no primeiro momento, ele foi impedido pelo Espírito Santo, né, de ir para onde ele estava. Foi lá onde Lídia estava, né? Eu não sei exatamente qual era a pessoa agora. Mas ele foi impedido pelo Espírito Santo. Né? Primeiro ele foi impedido, depois ele foi impelido, né? Isso. Aí, o que aconteceu? Nesse episódio, eu entendi uma coisa, né? Que Paulo estava desejoso de fazer a vontade de Deus. Sim. Porque pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus é um desejo do coração de Deus. Sim. E quando nós estamos fazendo isso, de alguma forma nós também estamos vivendo, né, a vontade de Deus. Mas naquele instante, Paulo estava desejoso realmente de fazer a vontade de Deus, mas existia uma outra vontade ali.
uma direção que o Espírito Santo estava querendo levá-lo. E foi aonde ele foi impelido a ir para outra região. E ele foi. Ou seja, ele foi direcionado por Deus a um outro caminho, a um outro lugar. Essa Macedônia aí, bem. Exatamente, vai à Macedônia. Exatamente aonde o Espírito Santo desejava levar ele naquele momento. Puxa. Mas não significava que Paulo não estava com o propósito santo de ir pregar o evangelho em outro lugar. Sim, sim. Aí, então, como é tudo isso na minha vida e aquela visão, o que significou para mim? Aí eu entendi o seguinte, porque, como eu falei, a minha conversão ela veio cedo. Veio com 14, 15 anos, eu tinha isso dentro de mim. Mas, de alguma maneira, desde a minha conversão, eu sempre me envolvi com ações, seja com trabalho de jovens, seja com evangelização, seja com diversas ações da igreja. Sempre ativo, né? E muito ativo. Só que, quando foi em 2009, com essa visão, Deus me trouxe à luz da palavra que existe, eu não sei se existe a vontade dentro da vontade, mas uma coisa é certa. Olha só, entre aquilo que nós temos como vontade de fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que a palavra nos diz, nós precisamos ouvir a direção que o Espírito Santo deseja levar às nossas vidas. E isso faz uma diferença enorme. Porque na minha vida, eu posso dizer que durante muitos anos, envolvido com diversas ações da igreja, sim, estava como Paulo, intencionado em fazer a vontade de Deus, de pregar o evangelho, de viver o evangelho, viver a palavra e ter uma vida santa ali. Só que existe algo maior ainda, que é o seguinte: ao invés de nós fazermos aquilo que nós julgamos ser certo e correto, e que é, né, nós precisamos perguntar a Deus aonde o Senhor deseja levar a minha vida. Então ali houve assim um esclarecimento daquela visão que eu tinha. Por quê? Como na visão, né, ou nos sonhos que eu tinha, eu sempre saía voar, ou seja, saía voar para onde eu queria voar. Aí eu coloco isso na minha vida prática. Eu sempre fiz, eu diria, o trabalho na igreja, sempre estive envolvido com muitas ações da igreja. Só que no segundo momento, quando eu fiz a oração naquela visão e disse, Deus, me leva a voar para onde o Senhor deseja me levar, Ele me levou justamente para um lugar onde eu precisava o quê? Eu precisava morrer para a minha vontade, por mais que ela fosse santa. Mas, de alguma maneira, naquele momento, eu estava entendendo o seguinte, que não bastava apenas eu fazer a minha vontade, mesmo que ela fosse santa, de um propósito santo, como Paulo estava com um propósito santo de ir pregar num determinado lugar. Sim. Mas que eu precisava, sim, ouvir a direção do que o Espírito Santo estava me levando a fazer. E isso foi, mais ou menos, foi outono de 2009. Quando a minha neném tinha acabado de nascer em 2008, mudamos de casa, e ali, mais ou menos para abril, maio, eu não anotei a data. Isso foi eu diria, foi algo que eu poderia ter marcado a data, né? Mas não marquei. Ou não, né? Mas a época eu lembro. E aí foi foi abril ou maio de 2009. Quando foi em julho de 2009, foi aonde eu fui procurado por 2 pastores, muito queridos, para que eu pudesse auxiliá-los, ajudá-los no CEPAS. Olha só. E aí, nesse mesmo ano, né, que eu fui, né, pro CEPAS, foi aonde, em 2010, depois de um ano ajudando e tudo, eu pedi demissão na empresa onde eu trabalhava, para poder ficar um tempo integralmente no CEPAS. Ali já houve uma decisão, né, de realmente quero ficar aqui, quero me envolver, né, com essas frentes, e ali houve um trabalhar de Deus nessa direção. Então, quando eu vejo, né, o meu chamado para essa frente, eu creio, né, que Deus foi me preparando para isso, né, e inclusive revelando tudo aquilo que estava incutido dentro do meu coração, que eu não sabia o que era. Mas 2 coisas marcaram muito a minha vida, né? Eu sonhava falando a pessoas num contexto de justiça social. O segundo é que eu estava voando, mas aquilo significava o seguinte, que para ir na direção de Deus eu tinha que morrer para minha vontade. Mesmo que ela fosse algo bom. Mesmo que fosse algo bom. Penso que, e creio, que todos nós, né, como cristãos, né, nós precisamos perguntar a Deus, é essa direção que o Senhor deseja para a minha vida? É isso realmente o caminho que o Senhor está me levando? Né?
Porque muitas vezes nós estamos tão inseridos, né, em tantas ações, tantas atividades, tantos ministérios na igreja, tantas ações missionárias, tanto isso, tanto aquilo, mas e qual é a pergunta para si? Senhor, essa é a direção? Ou seja, que seja, e talvez pudesse ser aquela que eu estava vivendo, mas Deus ia confirmar de alguma forma. Amém. Mas eu só aprendi Deus o sempre seguinte, confirma, né? sim, com certeza, Deus não nos trata como alguém que ele simplesmente, eu não gosto nem dessa palavra, Deus usa, eu não gosto dessa palavra, pastor. O seguinte, a palavra usa dá um sentido assim de uma palavra muito pejorativa, né? Deus, na verdade, ele compartilha aquilo que ele tem de melhor e quer o melhor conosco e nos leva a esse envolvimento e essa forma de viver. Ou seja, ele não nos usa, né? É como se fosse um descarte, né? Mas isso aí é mais uma questão de palavra mesmo, Sim, né? Isso. É o português. É o português. Mas isso me trouxe, assim, muita clareza. Então, quando a gente fala de chamado, direção do Espírito, com certeza Deus vai nos usar, a gente já ia falar, Deus vai nos usar, né? Não, Deus vai realmente nos conduzir, né? Sim. Dentro de um propósito, né? E vai, de alguma maneira, dar paz no coração. Eu quero fazer uma pergunta dentro disso. Sim. O homem de Deus, ele sempre já está fazendo alguma coisa e Deus o leva para outros lugares. Você acha que foi importante esse tempo em que você esteve trabalhando na igreja? Foi, de certa forma, uma preparação para aquilo que veio posteriormente ou não? Sim, desde o momento que Deus nos chama, tudo que nós ali aprendemos ou vivenciamos é para a glória dele, Sim. né? Até um tanto quanto a gente precisa até tomar um pouco de cuidado com isso, para não dar uma conotação de que aquilo que nós estamos fazendo também dentro da igreja, ou nos ministérios, ou exercendo, isso não seja a vontade de Deus. Sim. Sim, é a vontade de Deus. tempo E de ele deseja né? e ele deseja que se faça, né? Mas nós precisamos sempre assim entender qual é a direção que Deus está nos levando, né? E perguntar, porque o Espírito Santo nos conduz mesmo, né? É isso, mas claro, a vida da gente é uma preparação. Deus constantemente está usando o que temos, o que somos, não tem como desassociar isso. Ou seja, muitas vezes foi uma das crises que eu tive, é assim, como servir o reino. Eu tentei fazer seminário 2 vezes, naquele momento entendendo que eu tinha um chamado. E parece que isso não fluía. Mas veja bem, não que isso não seja algo específico, né? não que isso não seja útil, necessário Sim. ou que não devamos fazer, de maneira nenhuma. Mas o que eu estava talvez ali, tentando buscar uma resposta era o seguinte, que eu ia fazer para ir para um campo missionário, que eu ia fazer talvez para assumir uma igreja. E na realidade não era isso, não era essa direção que Deus estava conduzindo a minha vida. Porque o campo já estava debaixo dos seus olhos. Exato. E aí até eu compreender que com aquilo que eu aprendi na minha vida, na vida profissional, naquilo que Deus foi me preparando, tudo isso, de alguma forma, hoje, né, está contribuindo para aquilo que Deus deseja fazer, que é propagar a sua palavra, o seu amor, levar o seu amor, né? Então, de alguma maneira, Ele conta conosco para isso, com o que somos, com o que temos, e não tem como tudo aquilo que a gente aprende ao longo da vida, ou vivencia, ou estuda, que é muito importante, precisamos estudar. Tudo isso, de alguma maneira, contribui para a glória de Deus e para a vida daqueles que amam a Deus, né? Amém. E como diante desse trabalho tão lindo que você tem feito, como é trabalhar com comunidades locais? É desafiador, pastor. Cada dia é um misto de muitas situações, né? Primeiro, às vezes a gente olha muito a situação aí de necessidades afora, e o que me impressionou muito, tá? Eu achava que eu conhecia Londrina, sabe? Achava. E em 2019, foi outro episódio na minha vida, assim, bem marcante. Eu conheci uma família de uma comunidade, né, ali do Aparecidinha, e eu tive a oportunidade de conviver com eles, e fiz amizade, fui para dentro da casa, viver mesmo essa amizade com eles, essa proximidade. E isso vai nos levando, assim, a conhecer a realidade que eles vivenciam, sabe? E muitas coisas me marcaram, né? Na questão dessa população, dessa camada periférica. E
tem muitas coisas assim que realmente mexe comigo, né? Coisas como, por exemplo, que a gente acaba mudando até a maneira de pensar. Olha só, eu vivi muito tempo assim, talvez de uma maneira, olhando de fora. Quando você passa a vivenciar, você passa a olhar de dentro. Qual é o impacto de fato que aquela realidade tem na vida da família, né? Como, por exemplo, às vezes a gente questiona muito, como eu fiz muito esses questionamentos, né? Tem muitas oportunidades de emprego em Londrina, e a gente olha para as comunidades, a gente vê assim, muita falta de colocação profissional, né? E a gente não conhece aquela realidade. Talvez de uma maneira muito superficial, a sociedade julga que muitas vezes que a comunidade não quer trabalhar, né? Essas pessoas, né? Então, quando você vai para dentro, você começa a ver tudo que cerca isso. Como, por exemplo, uma coisa que me impactou e chocou demais. Por mais que eu tenha, nós, né, enquanto família, já tivemos a nossa casa própria com os pais, né, na cidade onde nós morávamos. Quando viemos para Londrina, fomos morar de aluguel. Nós sempre tivemos um endereço. E é comum, se eu perguntar para o senhor qual é o seu endereço, o senhor tem. Eu acho que a vida inteira o senhor teve, né? Mas quando a gente olha para essas famílias que moram nesses lugares, eu fiquei impactado, porque eu ouvi exatamente isso. Olha, eu ouvi uma expressão dentro de uma realidade assim, pastor. A pessoa dando uma fala, olha, agora eu tenho um endereço. Quando ela falou isso, eu fiquei, bom, se agora ela tem um endereço, então ela não tinha um endereço. E aí eu fiquei me perguntando, e depois as pessoas foram relatando. Olha, hoje é comum, né? As compras pela internet, né, pastor? Sim. Muito comum. Hoje tudo entrega rápido, você compra hoje, entrega amanhã. Agora, o senhor imagina qual que é a dificuldade da pessoa fazer uma compra pela internet e a pessoa não ter como colocar um endereço para entrega? Essa pessoa existe para a sociedade? Não. Não existe. A pessoa vai fazer um crediário, pastor. Qual que é o endereço? Qual que é o endereço? Ela não tem. Uma coisa tão simples que eu estava acostumado e que eu sempre tive. E quando eu fui para uma comunidade como essa, olhar aquela realidade, talvez eu esteja falando alguma coisa que todo mundo sabe e está acostumado, mas eu não conhecia essa realidade. Do que é você não ter um endereço. Eu não conhecia. E porque eu sempre tive, então nunca passou na minha cabeça que um endereço fazia tanta diferença para uma família. E aí você vai nas comunidades periféricas, onde você tem assim as ocupações em Londrina, e tem muitas delas, bastante, né? muitas mesmo. O que acontece? Essas pessoas não têm endereço. Aí elas vão procurar um emprego. Quando elas dizem que moram numa ocupação dessa, primeiro, né, já fica aquele estereótipo lá de que mora numa favela e já fica um preconceito. Sim. Segundo, ela não tem nem como provar o endereço. E aí foram vivências que foram, assim, me impactando, chocando muito. E foi fazendo parte também da minha mudança, da minha transformação, de como olhar, né, essa realidade. Então esse foi um ponto, o endereço. Pastor, se pergunte para uma pessoa se ela tem um endereço. Se ela tem um endereço, ela existe para a sociedade. Quem não tem endereço, não existe para a sociedade. Agora, quantos nós temos aqui em Londrina que não tem um endereço? Muitos, né? Muitos. E aí eu não preciso ir longe, sendo que eu já tenho e temos uma demanda extraordinária, muito grande aqui em Londrina. E aí isso Deus foi trazendo tudo à tona, diante dos meus olhos. Outra coisa, eu conversando com uma colega de uma grande empresa de recursos humanos, ela promoveu um curso com uma determinada organização na área de capacitação profissional. Eu ia falar sobre isso, que não é apenas cuidar de famílias, né? Não. Mas também da capacitação profissional. Sim. O cuidado da família envolve isso, né? Sim. Ele envolve. Deixa eu contar as experiências que marcaram, depois eu posso, talvez, nisso já vai ficar claro o que nós estamos realizando, né? E aí, ela fez um curso e não teve muito sucesso. As famílias, eles ofereceram o deslocamento, né, no caso, ofereceram uma série de coisas e não teve público. Aí, como assim, né? Não ter público para um curso que está sendo ofertado gratuitamente para uma capacitação profissional. Quando a gente está de fora, a gente faz um pré-juízo, né? Um julgamento dessa realidade. Não, as pessoas não estão interessadas. Quando você vai para dentro da comunidade, aí eu vou falar uma outra realidade. Pastor, uma pessoa dessa, quando vai sair dentro de um assentamento que não tem asfalto, ela, num dia de chuva, o senhor tem ideia? Eu imagino que você vai falar, porque eu já assisti isso. Exatamente. Ela coloca a sacolinha no pé. e assim por diante.
Pensa que muitas vezes essas pessoas não têm um quintal adequado, não têm um tanque adequado, não tem onde Não secar tem uma roupa estrutura adequada, não básica, tem né? estrutura Não básica. tem. Aí a pessoa tem uma roupa que de alguma maneira ela já não fica agradável. Agora me fala, coloca uma pessoa dessa para enfrentar uma fila de uma seleção de emprego, aonde ela já vem sem o endereço, marginalizada por onde ela mora, pelo local que ela mora, e ainda com todas essas condições que ela tem que carregar. Preconceito na própria fila, né? Exatamente. Então, assim, isso foi me chocando e foi também mudando o meu olhar em relação a tudo isso. Outro ponto que me chocou, pastor. Às vezes a gente olha uma pessoa, e eu já cometi esse erro, tá? Às vezes a gente olha muitas pessoas no semáforo e pedindo, né? E às vezes a gente faz aquele julgamento. Poxa, eu vou oferecer um emprego. Como eu fiz isso, tá? Em uma das oportunidades eu tive a capacidade já de ofertar um emprego para uma pessoa dessa pedindo um semáforo. Agora veja bem, eu não quero também desqualificar a ideia de que talvez no meio de um grupo de pessoas, um conglomerado aí de gente, você não tenha algumas pessoas que de fato se aproveitam de tudo isso. Não quero Sim. dizer que talvez isso não exista. De maneira nenhuma, a gente tem que ser talvez inocente para mas falar que não isso aí tenha. não é somente nessa situação, né? Mas também ao contrário disso, nós também não podemos pegar isso das pessoas que talvez usam de má fé, da pobreza ou de alguma situação, para também colocar todo mundo no mesmo pacote, generalizar. E também achar que as soluções estão exatamente da forma como a gente vê o mundo. Por quê? Eu também já cheguei num semáforo e ofertei um trabalho para uma pessoa que estava pedindo. Não fui correspondido com a ideia, né? E aí isso fica, mas poxa, as pessoas não estão interessadas, e aí você vai para um contexto de vida. Não é só olhar isso. Porque hoje nós aceitamos muito bem, talvez, uma pessoa que tem e sofreu um problema, tipo uma depressão. Uma pessoa que tem uma estrutura familiar, de alguma forma, tem um poder aquisitivo. Hoje elas estão enclausuradas dentro de um apartamento, dentro de um lugar ali. Nós conseguimos aceitar e compreender essas pessoas, que elas estão realmente passando por um problema de saúde, uma depressão forte ou algo do tipo, e carecem de ajuda. E nós estendemos a mão e somos, talvez, simpatizantes, né? Ou seja, ali com aquela causa. Agora, nós não conseguimos olhar para a rua e ver que tem uma pessoa numa calçada passando uma necessidade ou vivendo aquela vida e não tendo como sair daquilo, ou seja, aprisionada naquela situação. Por quê? Porque por trás existe sempre uma história. E qual é a história daquela pessoa? A história da família, a história de vida, o que levou ela àquela realidade. E aí, nós muitas vezes, né? Aí eu vou falar olhando para mim mesmo. Quando eu oferto um emprego para uma pessoa dessa, eu estou simplesmente achando que nós vamos tirar aquela pessoa daquela situação oferecendo um emprego. Era a minha mente, era o que eu pensava. Quando você mergulha nesse universo e você consegue enxergar e vivenciar isso perto, você tem um outro olhar. Ou seja, qual é o olhar? É realmente olhar para aquela pessoa que ali existe uma emoção. Ali existe realmente uma decepção, ali existe uma depressão, ali existe um contexto de família, ali existe muitas coisas que levaram aquela pessoa àquela realidade. Agora, por que que a sociedade de alguma maneira olha com muito bons olhos, talvez, a depressão, ou olha tantos outros problemas que as pessoas passam no dia a dia, quando elas têm uma estrutura familiar, ou têm uma estrutura de emprego, ou de formação, e ela não consegue olhar para aquele que está lá, né? Às vezes nas ruas, ou às vezes numa favela, mergulhado dentro de um mundo, dentro de uma realidade que ela não consegue virar a chave por si só, e a gente não consegue compreender muitas vezes como é essa realidade. E às vezes nossas soluções práticas, né, de um mundo prático, de olhar, nossa solução é essa e sugerir, achando que vai provocar uma mudança em uma vida. E não vai, não é assim. Porque eu me deparei com muitas pessoas que estão por aí com muita vontade de fazer alguma coisa, mas estão assim emocionalmente já bloqueadas, com uma autoestima super baixa, morando, né, nessas ocupações ou nesses lugares assim difíceis, e que mal sabem ou têm forças para poder entender que são, e é possível, e que são capazes talvez de trabalhar uma alfabetização, trabalhar uma capacitação profissional, de virar essa chave. A gente vive numa sociedade, né, que, no meu olhar, tá, pastor? Para me fazer mais compreendido.
nós estamos com abismos invisíveis entre essa camada pobre, essa camada de uma população vulnerável e a sociedade. Hoje nós temos ótimos cursos, sabe, na cidade. E é impressionante, nós temos assim muitos relatórios, né, da Secretaria de Trabalho divulgando muitas vagas e não são preenchidas toda semana. Então, aí a gente se pergunta, então por que tem tanta gente desempregada, tantas situações? De uma maneira muito fria, é simples, né, fazer um pré-juízo, um pré-julgamento dessa realidade. Quando você entra nessa realidade e conhece, as coisas não são transformadas e mudadas simplesmente no estralar de dedos ou com uma solução prática e simples como essa. Como eu lhe falei, como estou compartilhando aqui com vocês. A realidade de uma família você conhece quando você vive lá dentro, quando você consegue entender. Forma, né? Exatamente. Aí você tem inúmeras situações. Uma pessoa que foi criada de uma forma, ela vem carregada daquela condição familiar. Com a sua bagagem, né? Exatamente. Quantas crianças eu vi, né, sendo xingadas pelos pais, não só lá, em todos os lugares, independente de camada social. Tudo isso, de alguma maneira, vai gerando ali um impacto emocional na vida da criança, e ela vai crescendo, e ela vai sendo gerada daquela forma. E depois, ali adiante, ela tem, obviamente, os seus impactos nas suas vivências, inclusive nas suas relações sociais. Então, quando falo também, eu quero fazer um contraponto, não significa que quem tem só esses problemas são só os vulneráveis. Mas aqui o ponto que eu quero levantar é o seguinte, é como a sociedade olha para esse vulnerável e julga que as soluções são práticas e simples, e não são. Quando nós olhamos para a sociedade que de alguma maneira tem uma estrutura um pouco melhor financeira, mas vulnerável em outros aspectos, né? Talvez nós conseguimos enxergar de uma forma melhor que as soluções seriam outras. E aí a gente acaba vivendo um abismo. O problema seria o mesmo, é só a forma de olhar que é diferente. Exato. Aí a gente cria soluções que também não alcançam essa camada da população. Então, quando nós vamos, enquanto cepas, né, para essa realidade, o que estamos buscando é atender o ser humano. E aí, quando você olha o ser humano, você olha para ele, para todas as nuances que o cercam. Assim como nós, né? Eu venho sendo trabalhado por Deus, né? Em diversas frentes emocionais. Né? Sim, todos nós. Creio que quando Deus começa a obra, né, pastor? Ele vai completar, sim, né? A obra que ele é fiel para completar. Então ele começou uma obra em nós. E ele vai completar essa obra em nós. Quando nós vamos para uma realidade como essa, de família, do ser humano, nós temos que ir para o mesmo olhar. Assim como nós, que estamos sendo moldados e trabalhados, nós precisamos olhar, né, para o ser humano dessa mesma forma. Então nós não fazemos distinção se ele é pobre, se ele é rico, se ele mora numa favela, se ele mora na zona urbana ou não, qual é a situação, se ele é alfabetizado, se ele tem uma profissão ou não tem. Nós vamos para cuidar desse ser. Então essa é a proposta do CEPAS. Amém. E dentro desses dobramentos nós temos alguns trabalhos que estamos desenvolvendo. Amém. Eu tenho uma curiosidade. Eu conheço o seu trabalho, né, há muitos anos, tenho acompanhado você, mas eu tenho uma curiosidade. Você já encontrou com alguém que passou pelo programa, vamos usar a palavra programa do CEPAS, e você depois viu essa pessoa realizada, essa pessoa transformada, de repente com a sua casa, com a sua família, né? Até porque eu já vou emendar mais uma pergunta aqui. Sim. Depois que você responder isso aí já, eu falei sobre, de repente, estar na sua casa, né, com a sua família. O que te levou de volta à sala de aula para fazer engenharia? Então, uma pergunta junto com a outra aí. Eu vou responder essa primeiro. Quando cheguei no CEPAS, eu estava sem formação acadêmica. Eu tinha formação na vida, eu tinha passado por vários negócios, alguns empreendimentos, né? Então agrega um conhecimento prático da vida, né? Desde cursos que a gente às vezes faz fracionados, Sebrae e outras formas de gestão, área comercial e assim por diante. Então a gente carrega essa bagagem mais prática, né? E era a minha formação. Quando eu cheguei no CEPAS, eu não tinha uma formação específica, né, para a área do terceiro setor. Foi aonde eu falei, poxa, eu sempre tinha vontade de estudar, né, um pouco mais,
Mas devido aos negócios e tudo, acabei, né, não priorizando isso naquele momento, mas investindo mais em conhecimentos específicos das ações que eu desenvolvia. E aí, em 2019, caí nessa área social, terceiro setor, não conhecia nada. Não sabia o que era uma prestação de contas, como funcionava um orçamento público, não sabia nada. E foi aonde me estimulou a fazer a primeira faculdade, que foi um curso de tecnólogo, né, mas era uma faculdade, considerada faculdade, né, curso superior, na realidade, né. Eu fiz na área de gestão pública. Sim. Aí fui conhecer um pouquinho mais sobre isso. E, juntamente, fui ali somando outros conhecimentos, né. E nesse processo de trabalhar com as comunidades, começamos a identificar alguma necessidade muito direta, que é moradia. Moradia. E essa família que eu conheci em 2019, quando eu disse que fui para dentro da favela, fui conhecer, eles estavam com um problema, né, na moradia. E ali me levou a refletir sobre isso, o que nós poderíamos fazer mais para atuar nessa realidade. Foi daí que nasceu a vontade de ir para o curso de engenharia civil. Agora, isso é do nada? Também não. Como eu lhe disse, Deus faz tudo certinho. Quando no início da minha juventude, logo lá, com 15 anos, Não conversão... Não foi muito tempo isso não, né? Não, um pouco. Foi logo ali, pastor. Foi logo ali. Eu trabalhei numa empresa e trabalhei na área de projetos. Eu entrei na área de projetos e lá aprendi, né, a parte arquitetônica, mas o nosso foco era a parte elétrica. Então eu acabei desenvolvendo um conhecimento na parte de elétrica, ou seja, eu trabalhava com projetos elétricos. Para isso eu tinha que fazer todo o arquitetônico da planta, né, e assim por diante. E acabei no meu ensino médio, também acabei fazendo alguma coisa, iniciando o ensino médio dentro dessa área de elétrica. E aí, por fim, isso ficou dentro de mim. O fato de ter passado pela parte de projetos, isso ficou ali, incutido. E eu gostava muito, né? E gosto, na verdade, né, dessa área da engenharia por conta Sim. lá dos meus 16 anos de idade, que eu trabalhei 3 anos e meio nessa frente. Só que isso ficou pausado. Eu não segui nessa frente, segui por outras frentes na área empresarial, posso dizer assim, né? Sempre empreendedor, caminhei e fugi. Quando foi em 2019, já dentro dos CEPAS, e eu fui para dentro dessa casa e eu vi um problema de moradia, a primeira coisa que despertou foi aquela semente que já tinha sido plantada em mim lá quando eu tinha 15 para 16 anos de idade. E aí eu já tinha o gosto da engenharia, eu já gostava de plantas, de projetos e tudo mais. Olhei para aquela realidade e falei, vou fazer engenharia civil para ajudar essas famílias. Foi a partir daí que houve a decisão de fazer o curso. Inclusive já concluí, né? Então, Glória a Deus. e aí, a partir disso, comecei a me envolver com algumas ações do município nessa área de moradias sociais. Eu lembro que você tinha comentado. Isso. E aí a gente tem alguns projetos andando. Não sei se é o caso agora de comentar, né? Mas a gente andou com algumas coisas assim. Talvez a gente deixe para o próximo podcast. Mas foi daí que surgiu a ideia de fazer engenharia civil. Então não veio do nada. Sim. Creio que Deus plantou uma semente lá Com atrás. certeza. E agora, vendo a necessidade dessas famílias, me trouxe tudo isso à tona e eu tive o privilégio, né, e a oportunidade de fazer, né? Sobre a outra pergunta, né, se eu encontrei alguém do que influenciou, né, a passagem pelos CEPAS. Sim, nós temos vários testemunhos. Imagino, né, deve ter muitas pessoas, né? Muitos. Porque assim, como o CEPAS é de 1990, essas crianças hoje estão adultas, pai de famílias e muitos já avós, né? Meu Deus. É isso. Mas a gente tem muitos depoimentos. Que inclusive, esse ano, nós fazemos 35 anos, pastor, de 35 anos de CEPAS. Glória a Deus. E na festa de aniversário, quero deixar o convite aqui, tá? Será no dia 30 de agosto, tá? E nós vamos comemorar os 35 anos do CEPAS. E nesse aniversário, nós vamos trazer alguns depoimentos de algumas pessoas que passaram pelo CEPAS. E hoje são adultas, já estão aí formados e assim por diante. A gente tem várias experiências. Temos, como nós desenvolvemos vários cursos e outras ações também, alguns vão marcando. Por exemplo, nós fizemos um menor aprendiz para a Caixa Econômica Federal. Olha só. Nós éramos parceiros. Então, fizemos algumas turmas de menor aprendiz
E hoje, essa galerinha, né, que passou pelo CEPAS, fez o menor aprendiz, estão aí na faculdade ou terminando faculdade. Uau. Eu tenho um exemplo de uma menina, muito querida. Ela entrou conosco, criancinha, eu acho que ela tinha menos de 10 anos, acho que foi com 6, porque o início no CEPAS é com 6 anos. Então eu não vou saber precisar exatamente se ela entrou com 6, mas de alguma maneira ela foi assim, entrou bem pequenininha. Ela passou pelo CEPAS como educanda, ou seja, que nós atendíamos de 6 a 14 anos com uma proposta, que é um serviço de convivência que nós oferecemos, em parceria com o município de Londrina, que investe bastante nessa frente, muito interessante essa parceria. Sim. E depois dos 14, nós tínhamos uma proposta que era o menor aprendiz, que você poderia fazer, né? 14, 15 anos. Ela fez o menor aprendiz com a gente, foi para o mercado de trabalho, ou seja, trabalhar na Caixa Econômica, ali naquela assessorista ali na frente, né? Sim. Atender as pessoas, no autoatendimento, né? Ali dos caixas. E depois, ela teve a oportunidade de trabalhar conosco como educadora. Olha só. E quando ela veio trabalhar conosco, ela estava cursando a faculdade de Direito. Puxa vida. Nós vamos pegar o depoimento dela para esse aniversário. Fora esses, tem muitos outros. E a gente poderia, de repente, próximo ao aniversário, a gente fazer mais um podcast e você trazê-la aqui para a gente falar sobre isso. É gratificante ela poder falar do depoimento aqui e qual foi a experiência de passar pelo CEPAS. Né? Vamos pensar nisso com carinho. Isso. Quantas famílias hoje o CEPAS atende? Hoje, somando todas as ações, estamos próximos de 1.000 famílias. 1.000 famílias. 1.000 famílias. Meu Deus. Agora, a gente tem, assim, uns recortes em determinadas ações. Sim. Hoje, no serviço de convivência, nós estamos atendendo 830 crianças em 4 prédios, em 4 unidades. Sim. Esse atendimento é um serviço de convivência em parceria com o município de Londrina. Tá? Ou seja, se atendemos 830 crianças, você faz ali mais ou menos umas 700 famílias nesse serviço, atendidas. Porque às vezes você tem irmãos, atende os irmãos, né? Então, a gente calcula aí 700 famílias só nesse serviço. Entendi. Aí a gente tem uma outra frente, que é de moradias, porque também nós fomentamos parceiros para projetos de moradias. Aí a gente tem um projeto bem legal agora, que inclusive está prestes a ser assinado com a Caixa Econômica. Não somos nós realizando, somos nós fomentando e buscando parceiros para a realização. Só que toda a parte de atendimento à família e essa condição de dar essa assessoria à família, juntar documentos, orientar sobre o programa, como fazer, as reuniões, estimular e conversar, tudo isso é o CEPAS que faz. Aí a parceira nossa é de Curitiba, né? Ela é uma organização e ela tem um cadastramento, né, no governo federal. E aí, em parceria com a Caixa Econômica Federal, eles vão construir aproximadamente um pouquinho mais de 60 casas em Londrina hoje, na região do Aparecidinha ali, ou seja, num bairro novo, Jequitibá, que inclusive esse bairro, quem fez foi o município de Londrina, fez o loteamento, né, de terrenos de interesse social. Muito interessante a proposta que o município fez, ou seja, pegando os terrenos, passando para essas famílias vulneráveis, e agora, ou seja, para as famílias que inclusive estavam na favela, né, do Aparecidinha. E agora vem esse outro projeto, dessa outra organização, construindo as casas em parceria com a Caixa Econômica em cima desses terrenos. Uau. É uma parceria, né? Parceria. Eu diria. É município, é Caixa Econômica, governo federal, essa organização de Curitiba. E nós, no meio de todo esse processo, fomentando e viabilizando isso. Né? Ok. Isso, fora o suporte que a gente também dá nas regularizações fundiárias. Né? E fora o município e os parceiros que vocês têm como Caixa Econômica, se alguém, um empresário, quiser de repente fazer parte desse projeto, na verdade, nossas parcerias são diversas, né? Mas, de alguma maneira, todo aquele que se interessar por investir nessa frente, né, do cuidado que nós temos com essas famílias, com o ser humano, e desejar, é só entrar em contato conosco aqui no CEPAS. Através desse endereço aqui. Exatamente. Ok. Pô, Lúcio, que bacana tê-lo aqui. E as suas considerações, mandando um abraço para todos os colaboradores do CEPAS e para sua casa também. Certo. Bom, primeiro, agradecer à família. A família é a parte fundamental, né, na vida da gente. É a estrutura, né, primeira, né, que Deus criou. Então, sem a família, realmente, a gente não consegue viver o ministério. E a minha família, de alguma maneira, paga esse preço, vive esses momentos e
está comigo, né? Permitindo com que Deus realize isso através de nós, porque não sou só eu. Quando vou, vai a família junto, né? Sim. E também agradecer aos nossos colaboradores do CEPAS, porque todas essas nossas ações que nós desenvolvemos de cuidar das nossas crianças, de cuidar das famílias, nós temos assim um preço altíssimo que todos eles pagam, né? Com certeza. Ou seja, vivem isso no dia a dia com muita intensidade e com muito desejo no coração de dar o seu melhor, né? Para cuidar dessas crianças todos os dias e também fazer com que isso chegue até as suas famílias. Temos assim vários testemunhos, inclusive, sabe, pastor, de crianças que chegam, né, conosco e são amadas pelos nossos colaboradores e que isso se torna perceptível no comportamento da própria criança, justamente pelo fato, né, de nós termos toda essa equipe ali com esse propósito, amor, né? Recebendo com amor. Ok. Muito obrigado, Lúcio. Que Deus continue abençoando você. Que seja esse o primeiro de alguns, né, que a gente possa fazer aí. Tá bom. Eu agradeço, pastor, a oportunidade. Que o Senhor o abençoe. Creio que o que o senhor faz hoje é um ministério que Deus te levantou, não só abençoando, né, tantas pessoas aí com as suas ações, com até o próprio propósito desse podcast. Sim. Que de alguma maneira é também abençoar muitas outras pessoas, muitas famílias que estão por aí precisando de ajuda. Que o Senhor possa te guiar, que o Senhor possa abençoar todos vocês, Felipe, né, toda a igreja, a amada igreja que compreende também esse ministério, e que de alguma maneira Deus possa alcançar muitos outros a partir do podcast Jesus e Eu. Amém. Muito obrigado. E você que nos assistiu até então, lembre-se que fazer o bem faz muito bem, né? E com certeza nós temos algo a fazer, você tem algo a fazer. Então que você possa ter curtido esse podcast, para você ver que missão não é apenas lá fora. Talvez pode ser na tua rua, na rua onde você mora. Tá bom? Que Jesus continue abençoando vocês, mas antes quero fazer um pedido, ó. Curte, comente e compartilhe o CCC, tá bom? E se inscreve no canal, dá uma força. Um beijo no seu coração e até o próximo. Deus abençoe. Amém.